Bem, galera, então vamos aqui para a nossa última parte da nossa aula. Vamos comentar agora sobre o peritônio da pelve, né? Então vamos lá. O peritônio parietal, que reveste a cavidade abdominal, ele vai continuar inferiormente até a cavidade pélvica. Eu sei que a gente ainda não teve aula de peritônio, né? Mas de uma forma geral, o peritônio ele vai se dividir em peritônio parietal e visceral. Parietal é aquele que vai revestir as paredes e peritônio visceral é aquele que está revestindo as vísceras. O que vai acontecer? Não sei se vocês se lembram que lá no início da aula eu falei até para vocês que a cavidade abdominal ela vai ser contínua com a cavidade pélvica, certo? E que ela vai ser basicamente dividida pela abertura pélvica superior. O que vai acontecer, né? Então, algumas estruturas da cavidade abdominal vão entrar na cavidade pélvica. É o caso, por exemplo, de alças intestinais, principalmente do ilho. Nesse caso aqui, o peritônio parietal da cavidade abdominal ele vai vir para a cavidade pélvica. Só que tem um detalhe. Ele não vai chegar até o soalho pélvico. Lembra lá o soalho pélvico formado lá pelo músculo diafragma da pelve? Então ele não vai chegar até o final. Pelo contrário, ele vai acontecer algumas reflexões sobre algumas vísceras pélvicas. Ah, Bruno, quais vísceras pélvicas? Aí vai depender se eu estou falando do indivíduo masculino ou feminino, certo? E nós iremos ver as diferenças agora nessa aula, tá bom? E aí, esse peritônio, ele vai ficar separado do assoalho pélvico, né? Ele não vai até o final, mas aí entre eles dois, entre o diafragma e esse peritônio, vai ficar tanto as vísceras quanto a face da pelve que a gente viu na aula anterior, tá bom? Então, entre o peritônio e o assoalho pélvico vai ficar essas vísceras, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Como esse peritônio que vem lá da cavidade, imagine como se fosse uma toalha jogada lá de cima da cavidade abdominal, e aí ela vai ficar sobre os músculos sobre os músculos não, perdão, sobre as vísceras da cavidade pélvica. O que vai acontecer? Vão formar em algumas estruturas pregas, imagina, vem como se fosse uma toalha e essa toalha envolve, por exemplo, um ducto, como por exemplo o ureter. Aí vai formar uma prega uretérica, certo? E aí, se ela descer e ficar num local, num espaço entre dois órgãos, não vai formar como se fosse uma pequena depressão? E essa depressão, na verdade, vai ser uma fossa. Então a gente vai ver como é que vai funcionar, certo? A minha dica para vocês, né? Façam uma analogia, certo? Peguem diversos materiais de diferentes tamanhos, imaginando, como se fosse, esse daqui é o útero, esse daqui vai ser a bexiga, esse daqui vai ser as tubas uterinas, e joga como se fosse um pano, algum tecido por cima. Vocês vão ver que esse tecido vai ficar fazendo como se fosse o formato dessas estruturas que estão logo abaixo. As depressões vão ser as fossas, e aí, quando eu tenho como se fossem alguns canos, alguns tubos, aí vão formar algumas pregas, tá bom? Então vamos lá. Aqui, pessoal, é uma imagem basicamente para mostrar para vocês. Vocês podem pausar o vídeo, ver todas as estruturas. Olha, como por exemplo, olha o nome das fossas. Tem algumas fossas aqui, ó, por exemplo, essa fossa inguinal lateral que a gente vai ver em abdômen, mas essa fossa paravesical a gente vai ver agora. A gente vai ver, por exemplo, algumas pregas, como aqui, olha, a prega reto-uterina. Que prega é essa? A prega reto-uterina nada mais é que a prega que está, que revestiu, né, que está sendo como se fosse, que foi formada a partir do ligamento reto-uterino. Então imagina, você tem um ligamento reto-uterino aqui, e aí você jogou uma toalha em cima. Aí formou como se fosse uma proeminênciazinha. E essa proeminência é chamada de prega reto-uterina. Bom, aí vocês podem me perguntar, Bruno, mas ok, mas imagina aí uma prova prática real. Como é que eu iria saber se você criar prega ou ligamento reto-uterino? Basicamente, quando eu estou espetando com um alfinete nessa região, se eu chamar prega, eu estou falando mais basicamente do peritônio. Se eu estivesse falando, pensando o que está abaixo desse peritônio, é o ligamento. Eu consideraria as duas corretas, tá bom? Então, aí do indivíduo feminino, vocês estão vendo o útero, as tubos uterinos, os ovários, etc. E aqui do indivíduo masculino, tá bom? Bem mais simples, bem mais tranquila para vocês averiguarem e também com menos estruturas, tá bom? Então, gente, o que eu vou mostrar agora aqui para vocês é o passo a passo de como foi gerado cada estrutura daquela, tá bom?
Eu só vou falar da parte pélvica, né? Porque tem algumas estruturas que a gente vai ver lá na região de abdômen, na parte pélvica. Vocês perceberem, tem até alguns numerozinhos aqui para guiar vocês. Uma dica, essas estruturas, todas essas estruturas aqui, gente, que eu estou comentando, a forma como eu vou apresentar, ela está muito semelhante ao do MOR, tá? Então, qualquer coisa, se vocês quiserem, não, quero dar uma leitura mesmo, aí vocês podem ir lá no MOR, porque está bem semelhante, tá bom? Então, vamos começar aqui pelo número 1. O número 1 é bem simples, olha. O peritônio desce pela parede anterior do abdômen. Então, imagina que o peritônio, a toalha que você jogou lá de cima, ela está aqui revestindo essa parede anterior, tá bom? Esse peritônio aqui, gente, aproximadamente de 1 e 2, é um peritônio frouxo. Tanto que eu vou colocar até lá no feminino para até destacar. Por que um peritônio frouxo? Esse peritônio precisa ser frouxo porque a bexiga urinária, ela enche e esvazia. E no momento que ela enche e esvazia, ela tem que empurrar esse peritônio para cima e para baixo. Então, nesse sentido, esse peritônio aqui nessa região é um peritônio mais flexível, um pouco mais frouxo, tá bom? Ele não é bem aderido, porque senão ele evitaria o enchimento da bexiga. Ok, Bruno. Número 1, entendi. O peritônio está descendo aqui logo a posterior à parede abdominal anterior do abdômen. Entendi. O que é o 2? O 2 é como se fosse uma reflexão do peritônio, ou seja, uma curva. É uma curva do peritônio sobre a face superior da bexiga urinária, formando essa depressão que, na verdade, nós vamos chamar de fossa supravesical. A fossa supravesical é bem simples, gente. Olha o nome, fossa acima da bexiga, fossa supravesical. Então, a primeira aqui, fossa, que a gente está vendo, fossa supravesical. E aí o peritônio ele vai seguindo aqui, olha, superiormente a bexiga urinária. Como é que descrevendo? A primeira parte desse próximo quadradinho indica isso, olha. O peritônio ele vai cobrir a face superior convexa da bexiga urinária, perfeito? E aí o restante eu vou mostrar numa próxima imagem. Olha só. E irá descer pelas paredes laterais do teto. Então, por exemplo, vocês perceberam que o peritônio ficou sobre a porção superior da bexiga urinária, a porção convexa. E ele vai descer nessa região lateral da bexiga, certo? Para depois ascender nas paredes laterais da pelve. Então, no momento que ele desceu na porção lateral da bexiga, até que ele chegou num ponto. Depois ele subiu na parede, novamente da região da parede pélvica, formou uma fossa, uma depressão. E o nome dessa fossa é chamada de fossa paravesical. Para quer dizer que está adjacente à estrutura. Então, paravesical, adjacente à bexiga urinária. Tá bom? 4. Apareceu agora aqui o número de 4. O que é o número 4? Bem simples, gente. O peritônio vai descer na face posterior da bexiga, urinária até 2 centímetros. Bem tranquilo, né? Então, vai seguir até a região posterior da bexiga urinária. Nessa região, continuando nessa região posterior da bexiga, né? O peritônio também vai descer aqui nas paredes laterais de cada lado, certo? E mais aí, quando chegar próximo do ureter, vai formar uma prega, que nós chamamos de pregas interuretéricas, certo? Nessas regiões das pregas interuretéricas também irá cobrir o ducto deferente e as extremidades superiores das glândulas seminais. Então percebam, no momento que o peritônio veio aqui para posterior, ele não veio só para posterior, ele também desceu lateralmente. Só que quando ele desceu lateralmente, olha a quantidade de estruturas aqui que tem aqui lateralmente. A glândula seminal, só voltando, né? Olha, tanto os ureteres quanto a glândula seminal. E aí na imagem, né, na próxima imagem, a gente também está observando aqui os ductos deferentes. Então, o peritônio vai recobrir toda essa região. E o nome dessa região aqui no sexo masculino nós chamamos de prega interuretérica, certo? Deixar muito claro, prega interuretérica é toda a estrutura aqui que vocês estão observando, certo? A prega uretérica é somente essa prega do ureter, mas as pregas interuretéricas é toda essa região, que vai englobar tanto essa porção aqui, um pouquinho da porção superior da vesícula seminal, quanto aqui esse peritônio que está recobrindo o ducto deferente, essa região que está recobrindo aqui o ureter. Como vocês estão observando, isso daqui é um indivíduo do sexo masculino, né? O que seria essa prega interuretérica no sexo feminino? Tenta imaginar. Qual é a estrutura aqui que fica bem parecido
que é essa prega interuretérica? Nessa região assim, lateralmente, aqui não tem o útero, mas aqui lateralmente tinha tipo uma estrutura que ligava o útero, né? Exatamente, o nome dessa estrutura formada por peritônio era ligamento largo do útero. A gente vai ver lá no indivíduo sexo feminino mais ou menos como é que funciona, tá? Apareceu o 6 agora. O que é o 6? O 6 é uma estrutura importante no sexo masculino. O nome dessa estrutura se chama escavação retovesical. O que é basicamente a escavação retovesical? É a dobra, é a reflexão do peritônio entre a bexiga urinária e o reto. Bem simples, né, gente? Essa daqui é a porção mais inferior da cavidade peritoneal do sexo masculino, ou seja, qualquer hemorragia, infecção purulenta que surgiu no interior da cavidade peritoneal aqui no indivíduo do sexo masculino irá represar nessa escavação retovesical, tá bom? Então, vamos continuando. Bem, apareceu o 7, né? E o que é esse 7? Percebam, como é o nome dessa estrutura aqui? Fica entre a bexiga e o reto. Escavação retovesical. Ok. Dá para perceber que nessa escavação ela vai seguir posteriormente aqui nessas regiões adjacentes ao reto. Essa região, ó, ela vai seguir para a porção primeiro lateral e depois posterior. Essas fossas que foram geradas, né, aqui adjacentes ao reto, nós iremos chamar agora de fossas pararetais, tá bom? Então, fossas pararetais. E aí, o 8. O que é o 8? Depois que formou tanto a escavação retovesical quanto as fossas pararetais, o peritônio vai subir. Aí, no momento que ele sobe, vocês estão percebendo que ele está recobrindo tanto a região de reto, quanto aqui, já no início da porção do colo sigmoide. E aí, esse peritônio, ele vai deixar uma parte do reto abaixo do peritônio e uma parte do reto posterior ao peritônio. É por isso que nós chamamos que o reto ele vai ser um órgão subperitoneal, porque vai ser abaixo do peritônio, e retoperitoneal, porque uma porção dele, principalmente a porção superior dele, vai ser retroperitoneal. Pronto, gente. Acabou todas as estruturas que o peritônio no sexo masculino forma, tanto as escavações quanto as pregas. Ah, Bruno, mas a gente viu lá umas pregas umbilicais. Gente, aquelas pregas são mais na região relacionada ao abdômen e não à região pélvica. Nós iremos ver na aula de abdômen, tá bom? Agora vamos ver no sexo feminino como é que funciona. Como é que é no sexo feminino? Sexo feminino aqui tem um bocado de estrutura, porque apareceu aí uma vagina, um útero, etc. Vai ter mais coisas? Com certeza. Então vamos lá. Primeiro, a mesma coisa. O peritônio parietal desce na parede anterior do abdômen. Aí lembra, olha, que essa região é um pouco mais frouxa. Tá bom? Aqui eu coloquei que essa fixação é frouxa devido ao enchimento da bexiga. Pessoal, como era o nome dessa estrutura aqui no 2, lá no sexo masculino? Uma fossa que fica acima da bexiga. O nome da fossa? Supravesical. Ah, Bruno, por enquanto é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. E esse 3 aqui? Eu estou percebendo que o peritônio está aqui na região superior convexa da bexiga. É a mesma coisa? Mesma coisa por enquanto. Então, o peritônio vai recobrir a porção superior da bexiga e vai descer lateralmente aqui na região. E quando ele desce lateralmente aqui na região da bexiga, vai formar as duas fossas paravesicais. Bem tranquilo, né, gente? Por enquanto, a mesma coisa que no sexo masculino, tá bom? Ixi, Bruno, agora apareceu alguma coisinha aí diferente, porque o peritônio estava indo lá para posterior, quando era no sexo masculino, ele ia lá para posterior e depois recobria ali aquela região posterior da bexiga, depois ia para as glândulas seminais, etc. Agora apareceu um útero e a vagina, assim. O que aconteceu? Quando chega aqui, olha, próximo aqui à região do colo do útero, seção da vagina, o peritônio ele vai ter que se refletir, vai ter que recurvar. E no momento que ele curva, ele forma uma escavação. E o nome dessa escavação é escavação vesico-uterina, entre a bexiga e o útero. Não tem bronca, né, gente? E aí,
ele vai fazer essa dobrinha, né? E aí ele vai começar a recobrir, olha, tanto a região do corpo quanto a região de fundo uterino. E aí é o que vai aparecer o 5, certo? Então ele vai recobrir tanto a região de corpo como a região de fundo, e aí ele vai se estender lateralmente aqui na região aqui na região do útero, né? O peritônio vai se estender lateralmente. No momento que ele se estende lateralmente, olha só o que formou aqui, gente. Lembra aquela estrutura que é formada por uma dupla lâmina que sustenta a região de corpo do útero? Olha só como essa imagem aparece bem clara. Vai ligar o corpo do útero às paredes laterais da cavidade pélvica, da parede pélvica. Nesse sentido, gente, vai surgir a estrutura que nós chamamos de ligamento largo do útero, que é o que vocês estão observando nessa imagem. Então lembra, o peritônio foi até lá embaixo entre a bexiga urinária e o útero. E aí depois ele subiu. Aí no momento que ele subiu, aí esse peritônio, além de recobrir todo o útero, ele também vai recobrir, ele vai descer aqui lateralmente. E no momento que ele desce lateralmente, ele vai formar todas essas estruturas, todas que compõem o ligamento largo do útero. Ah, Bruno, me lembra aí como é o nome das estruturas? Vamos lá. Eu vou ter o mesovário, eu vou ter a mesosalpinge, eu vou ter aqui o mesométrio. E dentro dessas estruturas, por exemplo, aqui no mesométrio, eu vou ter algumas preguinhas, como por exemplo essa daqui, olha. Bruno, o que é isso? Isso daqui é o ureter. E aí formou como se fosse essa pequena preguinha que nós chamamos de prega uretérica. Tá bom? Então vamos imaginar a mesma coisa. Bruno, se eu imagino lá numa prova prática, presencial, etc., e tivesse um alfinete aí e eu colocasse ureter, tá errado? Eu não considero, porque você está vendo o ureter, você acertou. Mas se eu colocasse prega uretérica, estava errado? Não, também não está, porque você, no momento que eu espetei, estava recobrindo, também estava espetando a prega uretérica, tá bom? Enfim, vamos continuando. Aí apareceu o 6. O 6, que é uma estrutura muito importante, que vocês vão ouvir falar muito na GO, que nós chamamos de fundo de saco de Douglas. Falo logo o epônimo, porque é um epônimo muito importante, que os livros só utilizam assim. Mas o nome corretinho é escavação reto-uterina, certo? Então, basicamente, todo o peritônio que está vindo aqui pelo corpo do útero, aqui, quando ele chega próximo do reto, ele vai formar uma curva, ele vai formar uma reflexão, e o nome dessa reflexão é escavação reto-uterina ou fundo de saco de Douglas. Importância clínica, a mesma da escavação retovesical no masculino. Porção mais inferior do sexo feminino, aconteceu hemorragia, aconteceu uma gravidez ectópica, aconteceu uma ruptura de uma gravidez ectópica, ou seja, uma gravidez ectópica rota, enfim. Qualquer secreção, qualquer líquido no interior da cavidade peritoneal vai reter aqui na escavação reto-uterina. Então, nesse sentido, você pode, por exemplo, fazer um exame inserindo, introduzindo alguns dedos aqui no interior da vagina da paciente, e aí você consegue tocar essa região, e aí, tocando essa região, você consegue ver consistência, você vê se tem líquido, ou então fazer procedimentos como, por exemplo, a coldocentese, certo? Que aí você vai conseguir aspirar o conteúdo localizado aí na escavação reto-uterina. Perfeito? Continuando. E aí o 7? Ó, gente, o 7 é simples. O 7 é a mesma coisa. Vamos lembrar? Como é o nome dessa região? Escavação reto-uterina. Lá no homem era a retovesical. Beleza. Mas aí, vocês se lembram que ele forma a mesma coisa? Ele se estende lateralmente e posteriormente aqui ao redor do reto? Sim. Como era o nome dessa estrutura? Fossa pararretal. Pois então, no sexo feminino vai ser a mesma coisa, tá bom? Partindo da escavação reto-uterina, depois vão formar as fossas pararretais. E aí, pessoal, por fim, agora o 8, poxa, eu esqueci de colocar o 8, gente, mas tá bem aqui, ó, mas vai ser basicamente a mesma coisa. O peritônio ele vai se acender e no momento que ele acende, ele vai deixar uma parte do reto inferior e uma parte do reto posterior, deixando uma parte do reto subperitoneal, tudo abaixo do peritônio, e reto peritoneal tudo atrás do peritônio, posterior peritônio. Tudo tranquilo, gente? Mostrei para vocês aí as principais estruturas
que o peritônio forma na cavidade pélvica, tanto as escavações quanto também as escavações, fossas, pregas, principalmente as principais estruturas aí que o peritônio vai formar nessa região pélvica. Então beleza, gente, foi um prazer. Espero que vocês tenham aprendido bem aí. Falou, até mais.